O que pode alterar a gravidade local? Pontes pesadas e usinas hidrelétricas não causam isso. A rotação da Terra está acelerando. Será que é por causa das construções? Quando algo muda de forma, o planeta acelera ou desacelera em relação à posição de origem em que foi criado desde o início do planeta Terra? Será que isso, em efeitos microscópicos, quando alguém morre, diminui ou aumenta em relação às posições de massa? Em efeito de vida e morte, posição e tal, em relação à origem do universo, altera pequenamente na gravidade local, massa e tal, há de forma mensurável. Tu mais altera, né? Sim, se uma ponte é destruída, a rotação diminui, e a empurração da rotação diminui. Então a posição das coisas interferem na rotação, tipo uma pedreira no subsolo, movida para cima, altera a rotação, porque faz mais força quanto mais algo vai para o céu, mais força faz, mais força na superfície, aumentaria a gravidade, né? Enterrar, iria aumentar a área local, ou do planeta inteiro? Ou diminuir? Enterrar uma montanha, ou desenterrar, afeta na gravidade? Tudo é de forma mensurável. Mas altera, né? É movimento certo até o parado? Meio que a ponte segurava a rotação no subsolo, né? Vibra e se descer para onde iria, a gravidade local aumentaria ou diminuiria. Então, por que você disse que em cima acelera a rotação? Logicamente, embaixo desacelera. Fica mais estável então e, quando faz mais força para o centro, desacelera? Se algo é enterrado, acelera a rotação. Uma então, mais próximo do eixo, se voltasse para o subsolo mais próximo do eixo, iria desacelerar? Montanha enterrada. Por exemplo, a massa faz força para o centro regulando a rotação, né? Então, vivos estamos meio que carregando massa? Se uma ponte de alto padrão é construída, compensa a rotação, movimento ou não? E quando morremos, perdemos massa? Então a posição das coisas interferem na rotação? Tipo, uma pedreira no subsolo movida para cima, altera a rotação, porque faz mais força quanto mais algo vai para o céu. Mais força faz, então o planeta não estava com rotação menor, ou seja, segurar tipo o parado? Então, vivos estamos meio que carregando massa? Por exemplo, quando algo diminui de posição, massa, lugar, como pensa movimento na Terra como uma estrela próxima, pontes da China, que causam intensificamente no movimento rotacional da Terra? Agora eu quero saber, compensa quando destruído ou descompensa vai para o lado negativo? Um grande depósito de minério enterrado, então mais próximo do eixo, se voltasse para o subsolo mais próximo do eixo, iria desacelerar? A massa faz força para o centro regulando a rotação, né? Uma camada de rocha muito densa. Então por que você disse que em cima acelera a rotação? Por exemplo, quando algo diminui de posição, massa, lugar, como pensa movimento na Terra, como uma estrela próxima, pontes da China, que causam intensificamente no movimento rotacional da Terra? Agora eu quero saber, compensa quando destruído, ou descompensa vai para o lado negativo? Um grande depósito de minério enterrado. Então, mais próximo do eixo, se voltasse para o subsolo mais próximo do eixo, iria desacelerar? A massa faz força para o centro, regulando a rotação, né? Uma camada de rocha muito densa. Então, por que você disse que em cima acelera a rotação? Logicamente, embaixo desacelera? Fica mais estável então, se algo é enterrado, acelera a rotação? Uma montanha enterrada, por exemplo, uma montanha escondida sob sedimentos. E quando faz mais força para o centro, desacelera? Todos esses casos exercem atração gravitacional sobre a superfície e acima deles. A questão é que a força diminui com a distância. Então, se a massa está logo abaixo da superfície, o efeito é maior. Se a mesma massa está muito mais profunda, o efeito é menor. Se a massa estiver na superfície, como uma montanha, o efeito local costuma ser ainda mais forte porque parte da massa está mais próxima do observador. Sim, se houver, a gravidade local tende a aumentar. Por exemplo, uma montanha adiciona massa perto de você. Um grande depósito de minério subterrâneo adiciona massa perto de você. Uma camada espessa de rocha densa abaixo do solo
também aumenta a atração gravitacional local. Nesse sentido, sua intuição está correta. Mas é importante distinguir duas situações. 2. Por isso, uma montanha elevada costuma produzir uma pequena anomalia gravitacional positiva na região, que pode ser medida com instrumentos. O detalhe que às vezes causa confusão é que a gravidade total que você sente é a soma da atração de toda a Terra. A contribuição de uma montanha é real, mas muito pequena comparada à atração do planeta inteiro. Então, respondendo diretamente, isso é exatamente um dos princípios usados em levantamentos geofísicos para encontrar estruturas escondidas no subsolo. Por isso, os geofísicos conseguem detectar estruturas enterradas, medindo pequenas variações da gravidade. Mas em geral, quanto mais fundo a massa estiver, menor será sua influência sobre um ponto específico na superfície. Em resumo, se uma montanha fosse descida para o subsolo, a gravidade local poderia, mas normalmente, na superfície próxima, ela tenderia a. Imagine. Montanha na superfície. Parte da massa está relativamente perto de você. Mesmo a massa enterrada profundamente, a massa fica mais distante da sua posição na superfície. Como a força gravitacional enfraquece com a distância, a influência direta dessa massa sobre você tende a ser menor. Por isso, para alguém na superfície perto da antiga montanha, a atração gravitacional extra causada pela montanha geralmente diminuiria. A gravidade local medida por um instrumento sensível tenderia a diminuir um pouco. Mas existe uma curiosidade. Se você pudesse descer junto com a montanha para dentro da Terra, a situação mudaria. Em geofísica, a gravidade dentro da Terra não aumenta indefinidamente conforme se vai para o centro. As camadas de massa ao redor começam a se compensar, e a gravidade acaba diminuindo à medida que se aproxima do centro do planeta. Então, resumindo, enterrar a montanha normalmente diminui um pouco a gravidade local medida ali. Quase nada muda, porque a massa total continua a mesma. Mover a massa para mais perto do centro tende a acelerar muito ligeiramente a rotação. Se tivéssemos instrumentos perfeitos e sensíveis o suficiente, praticamente qualquer mudança de massa ou de posição de massa produziria uma alteração mensurável no campo gravitacional. Sim, de certo modo, você pode dizer isso. Fisicamente, o ser vivo é uma concentração organizada de matéria. Enquanto estamos vivos, estamos constantemente absorvendo massa, comida, água, oxigênio, liberando massa, gás carbônico, suor, urina, fezes, células que se desprendem, movendo essa massa pelo planeta. Então, cada pessoa funciona como um pequeno transportador e reorganizador de matéria. Por exemplo, ao beber 500 ml de água, você adiciona cerca de 500 gramas de massa ao seu corpo. Ao caminhar alguns quilômetros, você desloca essa massa de um lugar para outro. Ao respirar, troca matéria continuamente com a atmosfera. Do ponto de vista da gravidade e da mecânica, isso significa que seres vivos participam da redistribuição contínua de massa na Terra. O efeito individual é minúsculo, mas existe. Há uma perspectiva interessante. A vida não cria massa nova, exceto conversões extremamente pequenas entre massa e energia, previstas pela relatividade. Ela reorganiza a matéria que já existe. Os átomos do seu corpo vieram de estrelas antigas, passaram pela Terra, por outros seres vivos, oceanos, rochas e atmosfera antes de fazerem parte de você. Então sim, enquanto estamos vivos, carregamos massa, movemos massa e reorganizamos massa constantemente. Em escala humana isso quase não afeta o planeta, mas em escala global, a atividade de bilhões de seres vivos faz parte do fluxo contínuo de matéria na biosfera terrestre. Por exemplo, uma pessoa andando muda a distribuição de massa da Terra em uma quantidade minúscula. Uma pessoa morrendo e depois tendo sua matéria redistribuída ao longo do tempo, também muda essa distribuição. Uma árvore crescendo,
Uma nuvem se formando, ou um copo d'água sendo movido de um lugar para outro fazem o mesmo. A questão é a escala. A gravidade gerada por uma pessoa de 70 quilos a 1 metro de distância é cerca de do que a gravidade da Terra sobre você. Então a alteração existe, mas é extremamente pequena. Hoje, já existem instrumentos muito sensíveis, como gravímetros de precisão, capazes de detectar mudanças gravitacionais causadas por variações de água subterrânea, marés oceânicas, acúmulo de neve, movimentos geológicos. Em princípio, uma redistribuição de massa humana também altera a gravidade. O desafio é que ela fica misturada a inúmeras outras variações, muito maiores que acontecem continuamente ao redor. Então, a resposta curta é: a física atual diz que toda mudança de massa ou de posição de massa produz alguma mudança gravitacional, por menor que seja. De forma simplificada, sim. Isso acontece por causa da conservação do momento angular. Um exemplo clássico é uma patinadora. Quando ela aproxima os braços do corpo, gira mais rápido. Quando afasta os braços, gira mais devagar. Com a Terra ocorre algo parecido. Se mais massa se aproxima do eixo de rotação, que passa pelos polos, a Terra tende a girar um pouco mais rápido. Se mais massa se afasta do eixo, a Terra tende a girar um pouco mais devagar. Mas a segunda parte da sua pergunta é especialmente interessante. A Terra. Não existe uma velocidade original que ela procure recuperar. Na verdade, a rotação da Terra mudou muito ao longo da história. Quando a Terra era jovem, um dia provavelmente durava apenas algumas horas. A interação gravitacional com a Lua vem desacelerando a rotação há bilhões de anos. Há centenas de milhões de anos, os dias eram significativamente mais curtos do que hoje. Atualmente, um dia dura cerca de 24 horas. Portanto, cada mudança de forma ou de distribuição de massa pode acelerar ou desacelerar um pouco a rotação em relação ao estado imediatamente anterior, mas não em relação a uma velocidade inicial fixa. Uma analogia útil. Imagine um peão girando. Se você mover a massa dele internamente, ele pode acelerar ou desacelerar um pouco. Mas não existe uma regra que o faça retornar à velocidade que tinha quando começou a girar. Sua velocidade depende das forças e mudanças que ocorreram ao longo do tempo. O mais curioso é que a Terra não é um corpo rígido. O núcleo líquido, os oceanos, a atmosfera, as camadas de gelo e até os movimentos tectônicos estão constantemente redistribuindo massa. Por isso, a duração do dia varia ligeiramente o tempo todo, embora essas variações sejam muito pequenas para serem percebidas sem instrumentos precisos. Causam, mas em uma escala muito pequena. Qualquer coisa que mova uma grande quantidade de massa pode alterar a rotação da Terra, pelo mesmo princípio que faz uma patinadora girar mais rápido ou mais devagar ao mover os braços. Pontes gigantes, arranha-céus, usinas hidrelétricas, reservatórios, mineração e até o bombeamento de água subterrânea têm algum efeito mensurável. Porém, a questão é a magnitude. Uma ponte, mesmo uma das maiores do mundo, tem massa insignificante em comparação com a Terra. Uma usina hidrelétrica em si tem pouco efeito. O principal impacto vem da água acumulada no reservatório. Grandes reservatórios podem alterar a duração do dia em microsegundos, milionésimos de segundo. As variações recentes na rotação da Terra são da ordem de milissegundos, milésimos de segundo, cerca de 1000 vezes maiores. Curiosamente, algumas atividades humanas têm efeitos globais maiores do que pontes e prédios. Por exemplo, o derretimento de geleiras devido ao aquecimento global redistribui enormes quantidades de água dos polos para os oceanos. A extração de água subterrânea e seu deslocamento para rios e mares também muda a distribuição de massa do planeta. Mesmo assim, os estudos indicam que esses efeitos humanos tendem a influenciar mais a posição do eixo de rotação
e a desaceleração de longo prazo do que explicar a pequena aceleração observada em alguns anos recentes. Em resumo, os fenômenos naturais do interior da Terra, da atmosfera e dos oceanos são muito mais influentes. É muito improvável que construções humanas sejam a principal causa da aceleração observada na rotação da Terra. Prédios, cidades, barragens e outras obras realmente movem massa pela superfície do planeta. E pela física isso. Porém, o efeito é extremamente pequeno. Um exemplo famoso é a construção da barragem das Três Gargantas na China. Os cálculos mostram que o enorme volume de água armazenado pode alterar a duração do dia em apenas frações de microsegundo, milionésimos de segundo. Isso é milhares de vezes menor do que as variações recentes medidas na rotação terrestre. Os fatores que mais influenciam essas mudanças de curto prazo são movimentos do núcleo líquido da Terra, correntes oceânicas, ventos e circulação atmosférica, redistribuição de gelo e água, oscilações naturais do eixo de rotação, influência gravitacional da Lua. Para ter uma ideia da escala, mesmo toda a massa dos edifícios construídos pela humanidade é minúscula quando comparada à massa da Terra, cerca de 5,97.024 kg. Além disso, as construções estão espalhadas pelo planeta, o que reduz ainda mais seu impacto sobre a rotação. Então, embora as construções possam causar alterações mensuráveis por instrumentos muito precisos, elas não explicam a aceleração recente da rotação terrestre. Os cientistas acreditam que a maior parte do efeito vem de processos naturais que ocorrem dentro e sobre a Terra. Sim, mas com uma importante ressalva. Os cientistas observaram que desde cerca de 2020, vários dias têm sido ligeiramente mais curtos do que o normal, indicando que a Terra girou um pouco mais rápido em determinados períodos. Em 2025, alguns dos dias mais curtos, já medidos por relógios atômicos, foram registrados ou previstos, com reduções da ordem de, em relação às 24 horas habituais. Ao mesmo tempo, na escala de milhões e bilhões de anos, a tendência geral continua sendo o oposto, devido principalmente ao efeito das marés causadas pela Lua. Isso faz com que os dias fiquem mais longos ao longo de eras geológicas. O que pode causar essas acelerações temporárias? Movimentos do núcleo da Terra. Redistribuição de massa nos oceanos e na atmosfera. Oscilações do eixo de rotação. Grandes terremotos. Influência da posição da Lua. Essas variações são extremamente pequenas. Um dia acelerado pode durar algo como. Ninguém percebe isso no cotidiano, mas instrumentos de alta precisão conseguem medir. Portanto, a resposta curta é: uma dentro da outra, mais e mais fundo. Comece com uma sequência normal. 1, 2, 3, 4. A maioria dos termos são apenas números, mas alguns são chaves. Eles ficam na sequência e também contêm uma mini-sequência dentro deles. Então 7 poderia ser escrito como 7, 1, 3.